Olá, que Deus abençoe. Nós estamos aqui em mais uma edição do podcast Sem Nome. Nós ainda estamos escolhendo o nome do nosso podcast, que pode ser podcast da Pastora Luísa, podcast da Lulu. Já me disseram a Viva Cast, pode crer, eu achei meio gíria, assim, para mim eu não sou tão assim moderninha. O Podfé era a primeira sugestão, mas já existe um podcast com o nome de Podfé, então você pode me mandar sugestões, porque eu demoro sim a escolher. Hoje estou aqui com duas pessoas muito maravilhosas, muito especiais na minha vida. A Giza, a Giselda Sarti, fisioterapeuta, e a Kelinha, que não é a Kelly Madruga, minha colega de trabalho, minha amiga, e uma parceira de oração e de muitos sonhos. E é por isso que elas estão aqui hoje, nessa primeira edição do podcast, para contar um pouco das experiências dela com Jesus e umas com as outras. Nós temos uma célula em comum, um retiro em comum, sonhos em comum, propósito em comum, e às vezes a gente até se desentende nessa caminhada, mas é bem pouquinho. Amém, amadas. Quem começa? A Giza. A Giza. Giza está aqui em Santa Maria há 3 anos. Conta um pouquinho para nós como que foi essa mudança para cá e como que você foi recebida aqui no Sul. Eu vim bem em plena pandemia, saí de Brasília e a gente recebeu um convite, o meu marido, na verdade, um convite para vir servir no Exército aqui em Santa Maria, e ele adorou a ideia e a gente, vamos. E aí foi um ano de pandemia, mas na igreja fomos muito bem recebidos e aí me surpreendeu muito, foi muito acolhedor o povo gaúcho, então acabou me abraçando. Quando eu vi, eu já estava cheio de amigas, cheia de gente ao redor, e a pastora Lulu foi me apresentando amigas e mais amigas, e Deus foi providenciando tudo, depois trabalho, e as coisas foram desenrolando. Eu vou ter que explicar. Eu te avisei, né? Pega dessa parte de novo. Daí fui conhecendo amigas. Conhecendo amigas agora eu esqueci. Só um pouquinho. Essa parte que é legal. Você foi muito bem recebida aqui no Sul. Foi conhecendo amigas, entre elas a Kelly. Isso, entre elas a Kelly. Aí depois fizemos encontro de casais e casados para sempre. E foi depois célula em comum. E Deus foi nos apresentando e unindo propósitos. Eu lembro que quando eu conheci a Giza, que para alguns é Giselda, para outros é Bia, nós nos apresentamos no final do culto, 21 de fevereiro de 2021, e eu estava chegando de férias e eu não ia naquele culto, porque chegou de viagem naquele dia. Eu digo, não, eu vou sim, porque são os primeiros cultos que estava difícil de estar na igreja por causa da pandemia, e foi o período mais difícil para o Rio Grande do Sul. E eu lembro que eu te chamei de volta, né? A gente se despediu, eu te chamei de volta e falei, Deus vai largar as tuas tendas, Deus tem um propósito na tua vida aqui. E eram as amigas, e entre elas a Kelly. Se apresenta para nós, Kelly. Eu sou a Kelly, trabalho na prefeitura, sou natural de São Gabriel, moro em Santa Maria há 24 anos. Eu já me considero santamariense. Também fui muito bem acolhida por essa cidade, eu gosto muito de morar aqui. Vim, estudei, me formei e fui ficando. E São Gabriel é tão pertinho, né? Eu acabei adotando Santa Maria como a minha cidade. Eu trabalho na prefeitura há 8 anos, fecha esse ano, e eu conheci a Luísa porque ela foi trabalhar com a gente na prefeitura, e eu sabia que ela era pastora, conversava com ela e tal. Ela tem uma maneira muito sutil, assim, de abordar essa parte, assim, da religião, enfim, dela ser pastora. E às vezes eu perguntava alguma coisa, às vezes ela me convidou para o primeiro retiro. Nós vamos fazer um retiro só de mulheres. Eu fiquei bem interessada, mas depois passou, ela não me convidou de novo. Passou e depois eu só vi nas redes sociais. E depois aconteceu, até inclusive quando a Luísa me falou que a gente viria juntas hoje, nesse primeiro dia, eu achei bem interessante, porque para mim tem um marco, assim, daquele dia que tu nos convidou para uma célula, que era um grupo de oração de mulheres, estava recém começando, eu fui, e vocês estavam em função de organizar o segundo retiro, né? E a gente estava lá, os encontros aconteciam lá na Kelly, de Gasperi.
Aí a gente tava na mesa, assim, e aí a Giza na minha frente. E aí, não sei o que, retiro, porque não sei o que, porque vamos fazer isso, fazer aquilo. E eu, eu vou perguntar aqui, né? Porque eu podia perguntar depois pra Luísa em particular, né? Mas eu vou pagar mico na frente de todo mundo. O que acontece nesse retiro? E aí a Giza tava na minha frente, assim, ela olhou assim, é sobrenatural. E assim, ó, com um sorrisão, e os olhos brilhavam, e eu assim, eu vou ir. E aí tu tava por ali, tu assim, sério? Tu vai? Vou, não sei o que, não sei o que. E aí... Então, assim, ó, é um marco, assim, porque às vezes quem tá tão próximo da gente, que no caso era a Luísa, às vezes não desperta o interesse, como ali na hora eu tava, todo mundo se empolgando, conversando, e aquela maneira dela dizer que era sobrenatural, com aquele sorrisão, com um brilho nos olhos, me despertou, assim, ó. E a minha vida é uma antes do retiro e outra depois do retiro. E não foi só isso. A Kelly não só aceitou ir no retiro, como ela abraçou o retiro. O retiro hoje faz parte da vida, da história da Kelly. A partir do 2º retiro, vamos para o 5º agora. Mas eu lembro de uma cena muito interessante em que nós tínhamos a vontade de fazer o retiro, e de um retiro para o outro muda algumas pessoas. Tem outras que não é para mudar, em nome de Jesus. E eu lembro que eu cheguei na nossa sala de trabalho, assim, preocupada com as demandas do retiro. Ela me disse assim, o que tu precisa, meu amor, que eu vou te ajudar. E aí eu não pensei 2 vezes. Eu digo assim, eu queria caneta, eu queria bandeira, eu queria patrocínio, eu queria não sei o que. Ela disse, não, só um pouquinho que a gente vai resolver, não se apavora. E realmente, para nós, sozinhos, era muito difícil. E aí Deus coloca... eu costumo dizer, gurias, que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida quando a gente está pronto para receber também. A Giza, Kelly, ela foi uma resposta de oração em um tempo em que a gente estava vivendo uma experiência, não só por causa da pandemia, mas uma experiência assim, de meio que isolamento, porque as pessoas chegam na vida do pastor, do líder espiritual, e aí quando elas começam a se encontrar de outra forma, a amizade fica para trás, elas vão para outros rumos e a gente fica meio sozinho. E eu falei assim, Luzardo, eu queria ter amigos. E amigos que gostassem das mesmas coisas que a gente. Eles disseram assim, vamos começar a orar e pedir essas pessoas. E aí veio também a Giza com o marido com a mesma profissão, já com os filhos as filhas da mesma idade dos nossos filhos, com sonhos em comum, E aí, somando, e temos caminhado junto. Depois vem a Kelly, que a Kelly assim, é minha ovelhinha, que nem eu digo para ela, porque a Kelly ela vem crua, como você diz. Ela não tinha tido uma experiência ainda com Deus. A Giza já havia passado por várias cidades, várias igrejas, vários pastores, várias decepções. Também. E eu me preocupava em proteger a Kelly, porque a Kelly entrasse na igreja e só visse o mundo azul, o mundo assim, da perfeição, que ela imaginasse que o céu fosse que nem os ursinhos carinhosos lá dos desenhos, que os cultos fossem assim. Só que dela foi conviver logo comigo. Fui bem discipulada, estou sendo bem discipulada. Logo comigo, que sempre, gente, eu sou muito intensa, sempre tem uma treta para resolver. Assim. E num momento muito difícil que eu estava passando na família, né? Na família em que ela me apoiou e me segurou por muito tempo. E aquilo que a Kelly falou, às vezes, para o amigo é difícil a gente falar, para o colega de trabalho é difícil, vão para o retiro, vão para a célula, mas daí vem a outra e completa o convite. E também, nós 3 aqui somos discipuladas dessa forma. São nos momentos difíceis. A Kelly, ela ajudou a gerar o retiro, a reforma, passando também por um momento difícil. E é assim, né? Aquele que a gente serve a Deus. Já aprendeu que é assim. É assim que a gente luta as guerras, né? É assim que a gente... Como é que é a música? Assim que eu... É que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto o tema do nosso retiro, não pode esquecer. Nunca a gente termina o retiro sem essa música. Com guerras, com conflitos, porque tem pessoas, Giza, que tem aquele tempo... Geralmente, Kelly, as pessoas se convertem, tem aquele tempo que tudo é as maravilhas. Aí eu me converti, fui na igreja, agora até depósito misterioso apareceu na minha conta. Não, a Kelly não, ela já se converteu assim, ó, na prova. Foi marcante, porque eu lembro que ela nem tinha participado de nenhum culto, ela já estava ajudando no retiro. E aí um dia ela chegou lá embaixo, no dia do retiro, lá embaixo no meu prédio, já me pegou com um monte de coisa que a gente já tinha, com as lembrancinhas do retiro. Já colocamos na caminhonete e foi assim, né? Parecia que a gente já se conhecia há anos, na verdade, era poucos dias. E esses encontros que Deus faz, vai apresentando pessoas e parecem irmãs, né? E assim, que Deus envia, né?
E o reino de Deus, ele tem pressa, gurias. Eu acho que a conversão daquela, essa entrega daquele, vi muitos dizer isso, sabe? Que o reino de Deus tem pressa em que a gente fale dia após dia e que a gente se dedique, sabe, ao reino e umas às outras. Uma outra experiência também foi com a Giza, e a Giza chegou aqui e aí ela dizia que quando passasse o tempo deles de exército, eles iam embora. A não ser que ela arrumasse um trabalho. E aí tu te empenhou em conseguir o trabalho pra ela. Foi por isso, olha que agora foi por isso. Quando tu disse isso, a Lulu já começou a sofrer. Ai, e aí eu pensei, Senhor da glória, né? Não tem nada que os prenda aqui. Realmente não tem familiar, não tem nada. E eu me lembro que eu disse assim para ela um dia, Giza, me manda o teu currículo. E ela me mandou, gente, um currículo assim. Fiquei até com vergonha de ter nascido quando eu vi. Eu já sei, tu já me contou. O currículo dela, assim, ó, impecável. Assim, meu Deus do céu. Eu digo, Jesus, amado, como é que essa menina faz tanta coisa? E eu me lembro que eu cheguei no local bati num estúdio de uma pessoa conhecida e falei assim, oi, pastora, tu nunca veio aqui, tu veio aqui conhecer? Eu digo, não, eu vim aqui pedir para tu empregar minha amiga. Foi bem assim? Foi bem assim. E ela, olha, essa área aqui eu não tenho ainda. Eu digo assim, tá, mas a gente quer muito que ela venha trabalhar aqui. Tu não vai se arrepender. E o que ela faz? Eu não sei explicar direito, mas eu vou te mandar o currículo. E eu explicando o que ela fazia era a pior coisa. Porque ela é fisioterapeuta, e disse, ela bota umas agulhas, ela aperta as pessoas. Tem uns negócios aí que ela faz. E é assim que Deus faz. E aquele tem esse coração. Aquele tem esse coração que é esse. Ela acabou de dizer, nós vamos dar um jeito e nós vamos conseguir. Né? Isso é dom, né, Kelly? Fala um pouquinho para nós. Por que tu é assim? Para retribuir o amor de Deus? Tu foi criada assim? É da tua personalidade? É, assim, ó, assim pensando, meus pais são muito assim, né? Não tem tempo feio, vamos dar um jeito. Então, acho que isso também vem um pouco, assim, da minha criação. Eu sempre falo que a gente não dá o que a gente não tem, né? Eu sempre falo isso. Então, assim, eu sempre fui criada com muito amor, com muito carinho, com dificuldades. E a gente sempre superando as dificuldades. Vamos dar um jeito, a gente dava um jeito daqui, dali. Então, eu sempre penso isso, assim, que mesmo antes, né, de eu me converter, de eu ter esse encontro, assim, com vocês, eu sempre também fui super ativa, assim, em relação e eu sou muito persistente também. Não tem essa, ai, não vai dar certo. Não, como que não? Não dá um jeito. E eu recebo um não e aquilo me dá mais força, porque tem gente que é assim, né? Quando houve um não, já desiste, ou já murcha. E eu não, se eu recebo um não, aí é que eu vou atrás, e aí que cada vez mais eu quero, então conseguir aquilo, né? Então eu acho que isso é um pouco da minha característica, eu sou extremamente persistente, sou dinâmica, e sim, essa questão de eu ser discipulada pela Luísa foi bem importante, porque talvez eu, pelo meu perfil, se eu tivesse entrado por outra porta, por outro meio, talvez eu não estivesse mais aqui, né? Porque a gente acaba se decepcionando com as coisas e com as pessoas. Eu também imaginava, assim, que as coisas eram perfeitas e que aquelas pessoas viviam mil maravilhas, e não é assim. Hoje eu entendo, e eu acho que eu tenho muito que... Acho não, tenho certeza que eu tenho muito que aprender ainda, né? Mas tem coisas erradas em tudo que é lugar, existe o bem e o mal, né? Então a gente tem que ter consciência disso, não é porque a gente tá lá orando e não vai acontecer nada de mal para nós, não, né? Porque isso transcende, né? Então, eu acho que essa questão da minha persistência, e de eu ser bem dinâmica, assim, combinou com tudo isso, assim. Porque a Luísa é assim também, né? Então, às vezes, quando ela tá e ela fica incomodando com uma coisa, eu nem dou bola. Eu sei que eu sou que nem ela, também fico incomodando. Então, assim, acho que por a gente ser muito parecida, ela não dá bola para minhas loucuras e nem eu para as dela, assim. Sim. E às vezes a gente brinca, né? A gente brinca assim, hoje que ele não tá aqui, a gente pode até deixar a porta aberta. Porque ninguém vai mandar, volta aqui e fecha a porta. Aí ela vai toda educada, eu acho que ela respira e conta até 10. Ela fala assim, ai, eu acho que tu esqueceu de fechar a porta quando tu passou. É bem assim. Só que antes disso, ela deve ter pensado, o que custava ter passado? Porque a sala dela para chegar, tanto na sala do prefeito quanto na nossa sala da comunicação, a gente tem que passar por ela. E para chegar na sala do Alexandre, também tem que passar pela sala dela. Uhum. Então, todo mundo que passa ali deixa a porta aberta. E ela tem que levantar e fechar. Então, a gente já sabe. A gente já sabe como que é o dia a dia. Isso que é legal, Giza. Saber o nosso dia a dia. Eu falava ontem em uma situação, essa semana em uma situação, para uma pessoa, e eu disse assim, olha, se até a Giza perdeu a paciência, aí a pessoa disse assim,
Ah, então realmente, então é sério. É mesmo que nesse ponto, a Giz é o oposto nós duas. É o oposto. Porque a gente não tem paciência. Não sei o quê. E a Giz, ela tem uma paciência, é mesmo. Se a Giz perdeu a paciência porque a coisa foi feia. Não, A gente falava de uma situação que está incomodando alguém. A pessoa me ligou e disse, pastora, eu estou muito incomodada com uma situação. Eu falei assim, a Giza já passou por isso e ela perdeu toda a paciência. E a pessoa assim, então tá normal. Então eu posso perder a paciência. E é esse o equilíbrio que Jesus nos dá. A paciência, né? Que é uma virtude, que é a longanimidade. Giza, querida, como que tu faz para ter paciência comigo e com a Kelly? Não. Ou tu treina com o Sati? Eu sou treinada com o Sati todos os dias. E eu acho que seria monótono também. Se tivesse só um monte de Giz, a gente não ia sair do lugar, não ia ter gente que nos desafiasse, sabe? Falar assim, vamos Giz, vamos embora. E às vezes eu só quero ficar lá deitada no meu mundo. E a pastora Luísa, eu sei que você tá deitada, levanta. Ela me liga assim, Giza, levanta que eu sei que você tá deitada. Eu digo assim, tá na hora de levantar. Põe uma roupa que a gente vai sair. Tá bom então, mas o meu plano era ficar deitada, né? E aí precisa, porque o Sati me impulsiona muito. Ele sempre me puxou assim, vamos lá, Giza, vamos lá, vou lá, eu vou te levar agora, vamos embora, você consegue. Até dirigir. Eu tinha medo de dirigir e ele dizia, a gente só vai sair se você for dirigindo. E eu, então tá bom, então eu vou dirigindo. E aí isso me desafiou a ser uma boa motorista. Mas por quê? Porque tinha alguém que falava, me empurrava. E eu acho legal essa coisa, dessa dinâmica de as pessoas serem diferentes. Ninguém precisa ter um monte de Gizazinhas, nem de Luizinhas, nem de Kelinhas. Cada uma com a sua essência, fazendo o seu propósito, né? Pessoas que chamam, outras cuidam, outras um planta, outro rega e Deus dá o crescimento, e né? que é interessante nisso, nesse equilíbrio, por exemplo, a Giza, ela tem esse espírito manso, mas ela executa. Eu já tenho espírito decisivo, mas eu faço buraco na água, fico enrolando, eu preciso que alguém faça. E a Kelly já é esse equilíbrio, ela consegue ir lá e agir e dar conta das coisas acontecerem. E isso é muito importante. E assim, Jesus tinha os 12 discípulos dele, que ninguém era igual, gente. A gente via João, o apóstolo amado, tu tá lendo João agora, né? O apóstolo amado, e ele escreve aquele a quem Jesus amava, e era ele mesmo. E era ele mesmo. Bem modesto. Bem modesto, né? Bem modesto. O do amor, o da paciência, o que se inclinava no ombro de Jesus para ouvir a palavra. E Pedro dizia, Senhor, eu vou cortar a orelha daquele, ninguém vai ter crucificado, estou contigo e não nego. Daqui a pouco já negou, daqui a pouco já começou de novo. E Tomé tinha que ver para crer. Tinha que ver para crer e ninguém era igual. Ninguém era igual. E ali eles se completavam. E Jesus não tirava nem Judas da mesa. É verdade. Nem Judas, cada um tinha um jeito. Diz assim, quais são... o que te irrita, Giza? Vamos assim, vamos pensar. O que é que me irrita? Fora eu dizendo não se atrasa. E hoje ela chegou cedo e a porta estava fechada. E ela viu, ela disse que não se atrasar. Isso me irrita, eu não gosto de... até esperar, eu não ligo de esperar. Eu não gosto de chegar atrasada. Eu sempre gosto de estar no horário. E às vezes eu fui muito treinada, que o Sati sempre deixava passar em cima da hora. E eu sempre tinha que ficar... É do que houve, né? Às vezes eu tinha que dizer, é 10 minutinhos antes a consulta, porque para ver se ele não me atrasava. Então, chegar atrasada em algum lugar para mim é horrível. Hoje eu já lido um pouco melhor com isso. Eu prefiro esperar alguém do que eu me atrasar. Para mim é muito difícil lidar com isso. Isso me irrita profundamente. Poucas coisas me irritam. Eu acho que eu... Não, deve ter mais. Diz aí outro ranço. Pelo amor de Deus. Tenha nada, misericórdia. Tenho, acho que tenho. Eu tô até com medo de perguntar pra Kelly. Não, eu posso pegar todas as vezes que ela não precisa gastar e eu gasto as tuas e as minhas. Mas são poucas coisas que me tiram do eixo mesmo. Eu tenho um grave problema, não consigo esperar. Ela disse assim, eu não tenho problema de esperar. Meu Deus, que ser abençoado. Sim. A pessoa vai, eu não vou me atrasar 10 minutos. Pra mim não tem muito problema. Agora, eu saber que eu vou me atrasar, que eu fiz de tudo e não consegui, pra mim é muito frustrante. Mas quando marca e não vão, tu não gosta, né? Fisioterapeuta. Não gosto. Quando não é tanto assim. Não é tanto, mas que eu tô chegando, me dá uma explicação. Só pode ser medicada, Giza, o tempo todo. Não pode ser. Como é que pode? Tô pensando em todas as vezes que eu marquei com a Giz e não fui. Não foram muitas. Mas essa aí não deve ter jogado nenhuma praga. Não. Nunca nem te falei nada, né, Kelly? Nunca mudei contigo por causa disso. Não. É o fruto do espírito. Nós temos uma outra colega lá na prefeitura, que é a Luciana, e ontem ela disse assim para mim, pastora, o que é o fruto do espírito? Aí eu falei para ela, então, escreve aí.
paz, alegria, mansidão. Ela escreveu os 9 gomos do fruto do Espírito. Aí ela falou assim, tá, eu vou fazer essa arvorezinha porque eu acho que a gente está precisando. Aí ela falou assim, me explica o que é cada um. E quando chegou na mansidão, eu digo, pá, como que eu vou te explicar a mansidão? Ela, tipo Dini? Eu assim, tipo Dini. Dini é uma... A Dini é outra. Tipo Dini, tipo Giza. Essa é a mansidão. Sabe? É mesmo. É a mansidão. E Kelly, você está conhecendo Jesus agora. Já tinha fé, tu já ia à igreja. Mas assim, esse relacionamento com Deus, tu tem uma vida de oração muito constante. Nesse teu tempo de igreja, talvez tu ore mais do que muitas pessoas que eu conheço que estão na igreja há 300 anos. E é isso que nos faz cristãos, é o nosso relacionamento com Deus. Não é a nossa roupa, não é o nosso exterior, e nem o dogma, nem a religião. É a nossa vida com Deus. E aí tu tá aprendendo com o Senhor a ser manso e humilde de coração. A gente só aprendeu a ser forte e corajosa. Né? E assim, o que já mudou? O que tu acha que a Kelly mudou, assim, desse tempo para cá, do retiro à reforma, que foi teu encontro com Jesus para cá? O que tu... Então, eu sempre tive uma fé, assim, muito grande. Eu nasci em família católica e ia à igreja quando pequena com a minha avó. A gente fazia, assim, obras para a construção da nova igreja, porque era uma igreja pequenininha, de madeira. E aí tinham vendas de coisas e quermesse, não sei o que, para a construção da igreja. Então, enquanto pequena, assim, que eu tinha uns 10, 12, 13 anos, eu vivi bastante nesse meio da igreja. Depois, acabou que eu não... Depois que eu vim para cá, principalmente, eu vim para cá com 20 anos. E nunca, não exercia, assim, não frequentava em lugar nenhum. Mas eu sempre tive uma fé, assim, às vezes acontecia alguma coisa, eu sempre dizia, Deus é muito bom comigo. Essa é uma frase, assim. Mas viver em oração, eu descobri isso há pouco mais de um ano. E sim, eu sempre busco uma intimidade com Deus. É isso que eu busco e por isso que eu oro, assim. Às vezes, quando eu saio da minha rotina, que eu viajo, enfim, aí eu perco um pouco, porque eu tenho uma rotina de oração, assim. Eu oro antes de dormir, eu oro às 3 da manhã, eu oro. Agora, eu oro quando eu acordo. Antes eu não orava, porque eu de manhã não funciono muito bem. Né? Mas aí, sabe que até melhora um pouco o meu humor, assim. Depois de ter acontecido tudo, assim, com a Maria Luísa, todas as manhãs eu acordo e agradeço a Deus por isso, assim. Agradeço pela noite de sono, agradeço pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu trabalho, por a minha filha estar aqui. Mas, assim, uma oração mais de agradecimento, assim, né? E eu sempre faço a pergunta, Espírito Santo, o que tens para mim hoje? Eis-me aqui. Então, às vezes, quando acontece alguma situação que alguém me passa alguma coisa, eu orei hoje de manhã e pedi, né? Espírito Santo, eis-me aqui. E se alguém me pedir uma ajuda e eu não... né? Então, eu também não posso, né? E eu sempre oro, assim, é pertinente nas minhas orações que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, ó, quando tem o dia da esperança, quando tem o retiro, quando tem qualquer coisa que... Como que eu não vou ajudar, né? Porque eu penso assim, ó, então eu tô orando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e quando as pessoas estão precisando de ajuda principalmente pelo retiro, que foi um ponto de partida para mim, um divisor de águas. Então, como eu não vou ajudar? Né? Porque aí não condiz com o que eu tô orando, né? Porque a gente tem que orar. Isso eu aprendi com o pastor Hayton. A gente não tem só que agradecer, orar, agradecer. Com palavras, com a boca. A gente tem que agradecer com atitudes, né? Então, a gente tem que orar. Ai, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eis-me aqui. E aí, quando precisam da tua ajuda, não posso, não tenho tempo, eu vou na minha casa descansar. Não, né? Aí não condiz, então... Mas é claro, como eu disse antes, eu tenho muito que aprender, enfim, mas... O servir, né? Olha que interessante, porque o serviço, o servir, ele é um atributo do cristão. Jesus mesmo disse que ele veio para servir e não para ser servido. Imagina Jesus dizendo. E nós, às vezes, nós não queremos nos doar, ficar um pouco a mais, ou investir, porque faz diferença na vida de alguém. Às vezes fala assim, a minha missão no retiro é arrecadar canetas para as doações. E quando a pessoa está lá anotando o versículo e depois ela lembrando o que aprendeu, foi você que foi usado para aquilo. Sabe? A pessoa, não, eu quero no retiro, eu vou ser a pessoa que vai fechar a lembrancinha. Então, é sobre isso, sabe? Sobre esse dom de servir e não só falar que ama Jesus e não querer fazer nada.
A obra, como é que é? A obra sem... A fé A fé sem obra É morta. é morta. Eu sempre lembro disso, assim, quando eu preciso, assim, me envolver, e às vezes até eu tô cansada, ou às vezes até fica difícil pela minha correria do dia a dia e tudo que eu tenho para fazer, mas eu penso sempre nessa frase, que a fé sem obras é nula. Então, tu tem que fazer a obra, né? É um princípio, também que eu sempre segui. Nem sei se isso está na Bíblia, que eu nem lembro se está, mas assim, se você pode ajudar e não ajuda, você está pecando. E para mim isso sempre foi verdade. Se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Se veio a minha mão para fazer, vamos fazer. Se eu posso ajudar a pessoa, por que eu não vou? Né? É que Jesus, ele fala isso, sabe? Quando, Senhor, que tu não vai nos conhecer, sabe? Porque ele fala, quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber. Mas quando vocês não fizerem isso, eu não vou conhecer vocês. Porque os nossos passos, a gente prega Jesus nesse sentido, com as nossas ações. Tem duas coisas, assim, ó, o apóstolo Paulo ele vai explicar pra gente que não são as obras que nos salvam. Ou seja, você não faz obra para negociar com Deus. O que salva você é entrega a Ele. Mas aí vem Tiago e complementa, mas a fé sem obras ela é morta. Eu vou orar por alguém que quer um remédio, mas eu não me mexo para comprar um remédio para a pessoa. Eu vou orar por alguém que está com fome, mas eu não levo um pão. Tanto é que os missionários que vão, principalmente para países assim subdesenvolvidos, os pastores que já estão lá falam assim, olha, a gente não está precisando de quem venha pregar a palavra, aqui já tem, a gente precisa de comida, de médico, a gente precisa de alguém que venha construir, alguém que venha abrir coisa lá para água, que eu não sei como é que chama, sabe? E é isso que a gente precisa de quem venha trabalhar, porque dizer que Deus é bom, a gente já está dizendo aqui. E é isso que é o dom daquele. Interessante que eu conversei com as irmãs da intercessão, falando sobre o dom de orar por alguém, até sabe? Que nem todo mundo tem. A gente acorda e ora pela gente. Outro tem o dom de servir. E essa pessoa que é da intercessão, às vezes, não sai de casa para dar um pão para alguém, mas está na madrugada orando pelo outro. E aí o outro tem o dom de consolidar pessoas. Eu tenho o dom de apoiar. E é isso que é mostrar Jesus nas nossas vidas. Não é sobre aquilo que a gente fala, né? É sobre como é que os nossos atos falam muito mais alto que a nossa pregação. Sim. E esses dias eu tive uma experiência bem legal. Eu atendo várias pessoas, mas uma delas nunca foi numa igreja evangélica, não conhece, mas ela sempre me pede para colocar músicas evangélicas que traz paz para ela. Aí eu sempre coloco. Aí ela chegou da última que estava muito angustiada. Aí eu falei, no final a gente ora. Aí fiz o procedimento nela, e no final eu lembrei, vamos orar então agora. Aí ela, vamos orar. Ela, Giza, foi tão bom, vamos combinar de todo o meu atendimento, no final a gente orar. E isso é legal, assim, que tipo assim, às vezes a gente quer ganhar o mundo e não tá ganhando quem tá ali todo dia contigo, quem tá ali ao teu redor. E às vezes a gente quer ir lá pra África e tem gente dentro do teu consultório, dentro da tua sala, que não foi alcançada e não tem um minuto da tua atenção. E nem você não consegue falar um pouquinho de Deus. Então, se eu tiver oportunidade, em tempo e fora de tempo, eu vou falar um pouquinho, e às vezes com palavras, muitas vezes com atitudes, mas muitas vezes com palavra também. Às vezes a gente deixa um pouquinho a ética, um pouquinho só, fala assim, vamos lá, vamos. Porque também, no meu caso de fisioterapeuta, a gente ajuda não só o corpo físico também, mas a gente também ajuda na autoestima, a gente ajuda no bem-estar da pessoa, inclusive no espiritual. Às vezes a pessoa tá lá para baixo, ela só queria um momento para conversar. E é interessante que Deus vai nos apresentando as pessoas, e às vezes dentro da sala. E quantas pessoas que estão na célula, na igreja, que foi a Giza trouxe dos atendimentos? Um punhado, eu sempre falo, a Giza não perde a oportunidade de nunca ter falado do amor de Jesus. Ela sempre. É natural, né? É natural. É tão natural. Mas o teu testemunho também, né? Que as pessoas olham a foto da célula e vem a Kelly lá, porque a Kelly é muito conhecida. Vem a Kelly e fala assim, onde que é que ela está indo? Eu quero ir também. Por isso que eu faço questão da foto ali no final da célula, um vídeo, que as pessoas veem as outras e querem essa paz que a pessoa tem. Não a perfeição, porque nós não vendemos perfeição. Nós não vendemos perfeição na nossa célula. Pelo contrário, às vezes eu saio dela pensando, Senhor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Ou esses dias uma me mandou assim, ó, minha pastora querida, tu é chata, tu é chorona, tu é exigente, tu é muito brava, mas eu te amo.
Aí eu falei pra ela, eu amei teu cartãozinho, eu não sei assim se eu choro, se eu dou risada, se eu agradeço a Deus, sabe? Mas é sobre isso, é sobre a gente ser como é. A Kelly é uma Barnabé, por exemplo. Por que a Kelly é Barnabé? Tem uma pessoa na Bíblia, Kelly, né? A Kelly é Barnabé, que até tem um livro, Fator Barnabé, que por mim todo mundo tinha que ler, que é aquela pessoa que ela é influente, e ela usa a influência dela para levar as pessoas para Jesus. Quando Saulo se converte, que era o perseguidor da igreja, sabe, que tinha cartas na mão para perseguir os cristãos, e ele tem uma experiência com Deus, tu já deve ter lido, ele cai um tombo em Damasco, na cidade de Damasco, fica 3 dias olhando só para dentro, sabe, os olhos dele parece que tinham escamas em cima, ficaram pesados, e Deus chama alguém para orar por ele. Ananias vai lá, ora por ele e sai correndo, porque quem é que quer orar pelo perseguidor? Só que uma pessoa chamada Barnabé pega ele da mão e não olha para o passado dele e vai cuidar dele. E Barnabé, ele tinha influência. Paulo só poderia chegar nos lugares que tinha que chegar porque as pessoas respeitavam Barnabé. Barnabé tinha os acessos. E ele tinha um coração em Deus, e ele tinha os acessos. A Kelly é como um Barnabé. Ela tem os acessos. Deus levanta a Kelly Madruga, que trabalha lá no gabinete do prefeito, onde tem acessos, não vantagens, não privilégios, mas acessos. E a gente tem que aproveitar os acessos para ajudar a promover o retiro, para levar pessoas para Cristo. Ela poderia não fazer. Ah, então eu que não tenho acesso nenhum. Não, você tem um outro ministério. Você tem um ministério da oração. Você tem um ministério... eu vejo ali que termina a célula e a Lu organiza o lanche, ela deixa a mesa colorida, ela corta tudo pequenininho lá para dar para todo mundo, e ela elogia. Nessa célula ela fala assim, eu quero um momento para fazer um agradecimento, porque hoje tinha comida. Porque hoje o pessoal trouxe lanche, né? E tinha muita coisa de lanche. O dom de alimentar pessoas, de cuidar pessoas. E a Kelly é o Barnabé. E o fator Barnabé, Kelly, que o pastor Abe Huber escreve esse livro. Ele fala que o Barnabé é aquele que está bem quando ele está com as pessoas fora da igreja também. E que ele está bem quando ele está com as pessoas da igreja. Ele não assim, eu vou andar só com aquele lá, porque aleluia, glória a Deus. Não, se ele é convidado para ir num chá lá e que ninguém nunca foi na igreja, ele vai lá também, dá bom testemunho lá também, ainda atrás das pessoas. E esse é um ministério. E a Bíblia fala que depois que Paulo começou a andar com ele, que ele começou a se tornar o grande apóstolo Paulo. E às vezes a gente fala, mas é Paulo. Paulo é o cara. Sim, escreveu metade do Novo Testamento. Mas quem deu acesso a ele foi Barnabé. Então, na nossa vida, a gente precisa de um Timóteo, a gente precisa de um Barnabé, a gente precisa de uma Miriam. Epafroditas. Os Epafroditas, né? Que o nome é feio, mas ele é uma bênção. Mas leiam sobre Barnabé, vocês vão ver que interessante. Eu fiquei interessada nesse livro, Fator Barnabé. Viu? Fala muito sobre você, tá? É bem sobre você. Aí agora eu vou ler forte. Spoilers. Como é que é o Despertar da Leoa. O Despertar da Leoa. Eu tô terminando, eu tenho tanta vontade de ler, mas não tenho muito tempo, né? Se eu tivesse Mas tanto tempo quanto. Eu fico orgulhosa, ninguém mais lê. É verdade. Eu amo. O Despertar da Leoa, vai despertar uma leoa naquele agora, já era. A gente começou nos discipulados lá. Tudo começou com esse livro, né? Foi com esse livro, nas nossas manhãs de pandemia, né? A gente fazia um discipulado online, e onde tudo começou. Hoje, se a gente tem retiros, ele foi começado ali no 1 a 1 ali, né? A gente começou esses pequenos grupos e Deus foi dando crescimento, foi dando estratégia à pastora Luísa, e as coisas foram tomando forma, onde surgiu já 4 retiros, estamos indo para o 5º, né? E esse podcast também é uma outra estratégia. Para que a gente possa, de forma natural, falar do nosso Deus com gente normal. Eu estava escutando. Gente normal. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu tenho um monte de amigas normais e tenho uma amiga pastora. Então, com gente não tão normal, né? Porque a Bíblia fala que o evangelho é loucura. O evangelho é loucura para muitos. A gente, como é que fala uma língua que ninguém entende, fala num reino que ninguém foi, num Deus que ninguém viu. Ninguém viu. É assim mais ou menos a nossa vida. Tu sabe que quando eu vi, claro, eu frequentava algumas igrejas evangélicas, às vezes, principalmente o Jorge era convidado, ele ia. Não é que eu nunca tinha ido, né? Mas eu não tinha ido num culto pra eu curtir, eu tinha ido assim a trabalho, pra acompanhar. E eu via que as pessoas oravam em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora que eu leio a Bíblia, principalmente agora que eu tô lendo João, assim, que pedir
pedires em meu nome, serás atendido, né? E por isso que a gente ora e fala em nome de Jesus, né? Sim. E às vezes a gente não conhece, né, a palavra e não entende algumas coisas. E eu nem conheço toda a palavra ainda, né? Tô longe disso, mas o pouco que eu conheço eu já vou entendendo, né? O que Vai se abrindo. vai se abrindo. Vai se abrindo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que a gente leu. Então, tu leu, aí quando alguém foi orar em nome de Jesus, tu lembrou que foi isso que aconteceu. Eu sempre falo isso. Se você não leu, não tem como você lembrar daquilo que tu não leu. Então, você tem que ler a Bíblia. Tem que conhecer, porque no momento exato, eu sou várias vezes na minha vida, em momentos de desespero, aí vinham os versículos, porque te abate sua alma, confie em mim. E aí vem, e aí, opa, já sei, Jesus, vai estar tudo certo. E aí Deus me fez lembrar vários momentos, e momentos difíceis, quanto era para afirmada na palavra. E aí, pai, tudo muda. Assim, a situação às vezes não mudou, mas a minha paz, a paz em Deus veio, sabe? Muitas vezes eu estava dirigindo, desesperada, e vinha as palavras, e aquilo entrava como um bálsamo mesmo. É como se jogasse um bálsamo de Gileade ali, acalmando toda a situação. E aí, isso é porque eu tinha orado, porque eu conhecia e tinha lido a Bíblia, né? E então a importância do crente não só ouvir, mas conhecer a palavra. Também. E a gente tem uma live todos os dias. Eu falo, as pessoas, eu não entendo. Vai lá, a versão da pastora Lulu é bem fácil. Sim, porque ela lê, porque eu, por exemplo, eu tô lendo a Bíblia. Aí eu leio a Bíblia todas as segundas-feiras. Antes começou eu e o Wagner, agora tô eu, o Wagner, a Maria Luísa, minha mãe. A gente faz ligação de vídeo com a minha mãe quando ela... Uau, que bênção! E aí ela participa. Então, assim, eu leio alguma coisa, eu até comento, mas é muito difícil pra mim, né? Esse dia que eu li essa parte de João, eu disse, por isso que, olha, eu fiquei bem feliz de eu explicar o que estava na... Por isso que a gente lê, quando a gente ora, a gente fala em nome de Jesus, porque o que pedir em meu nome. Mas, assim, é diferente porque na live, né, a pastora, ela lê e ela comenta sobre aquilo, né? Quem tem conhecimento faz isso. Eu ainda espero poder fazer isso já quando... faço. Mas tu lê a Bíblia com alguém que vá explicar, traduzir e comentar sobre e elucida muito melhor, né? Quantas vezes, assim, eu já estou convertida, assim, já pisei na lama do dilúvio lá, né? Eu já tô há uns 20 anos que eu frequento a igreja. Pisou na lama do dilúvio, adorei. Então, eu lembro, assim, que eu li eu conheço aquela passagem, a pastora Luísa vai e fala assim, mas eu nunca pensei sobre isso, eu nunca imaginei que fosse, é verdade, eu nunca pensei sobre isso. E aí me traz uma outra reflexão de palavras que às vezes é muito velha conhecida, sabe? E textos escondidos, né? São textos escondidos que a gente, às vezes, tu já leu, mas naquele momento não se aplicou. Sim. E tem coisas, tem dias, assim, nesse desafio de ler a Bíblia todos os dias na live, gente, eu digo para os guris, o que eu fui inventar? Porque tem dias que eu não sei, digo, o que é isso? Misericórdia, como assim? Foi Deus que mandou, mas depois não foi mais Deus. Porque a questão, às vezes, é até da tradução, sabe? Da tradução. Porque Deus endureceu o coração de Davi para Davi se rebelar e fazer o censo, para depois Deus castigar Davi, porque Davi tinha feito o censo. Eu digo, tá, mas... Como assim? Sabe? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Eu digo, mas o Espírito Santo de Jesus tinha tanta coisa mais importante para fazer do que ficar, sabe? Para ter que ir lá. Mas por quê? Porque o alvo era a nossa salvação. Para que a palavra de Deus chegasse em nós, foi assim que Deus foi trabalhando. E a gente vai ter, sim, as nossas dificuldades. Mas isso que aquele faz, Gisa, de ler a Bíblia todos os dias. Agora ela está fazendo discipulado com a família dela. Viu? Que lindo. Daqui a pouco eu vou ter uma live nas segundas-feiras. eu estipulei, eu leio toda segunda-feira, à noite. Então eu saio da célula e leio. E aí... Eita, e às vezes a célula termina tarde. E aí agora porque a minha mãe tava aqui, a gente começou a ler, agora eu faço ligação de vídeo com ela, com a Maria, quando a Maria não tá aqui. E aí eu fiquei pensando, daqui a pouco eu vou ter que fazer um meet aqui, uma live que nem da Lulu. Sim, e é isso, é multiplicando. É igual a gente fala na mentoria, pega esse material e usem. Esses dias a Aline lá de Rosário falou, eu posso usar esse material aqui no culto de mulheres aqui em Rosário? Eu digo, deve, sabe? É isso que a gente tem que fazer, multiplicar. Aquilo que é bom, a gente tem que passar adiante. Eu falava... Não, eu pensei em falar e não falei que nem amigo, a gente compartilha, não, agora eu sou amiga da Kelly, não diz, tu vai me roubar a Kelly, não pode. Não, e assim é Jesus a gente compartilha, sabe? E a gente tem que compartilhar aquilo que Deus tem nos dado.
E assim, hoje eu perguntei para as meninas da intercessão, Kelly, tá? Quem são os teus primeiros clientes, né? Quem são as pessoas que vocês mais oram? Elas deram risada da palavra clientes. É a minha família. E a Kelly faz isso. Antes ela fazer uma live para outras pessoas ou um vídeo para alguém, é a família, a mãe dela, é a filha, o marido dela que estão sendo ministrados. E não é tu, não se preocupa, querem saber. Porque o Espírito Santo é ele que vai ministrar. Sim, é no tempo de Deus, assim, a gente vai vendo quantas vezes eu carreguei minha mãe para ir para a igreja sem ela querer, contra a vontade, às vezes, ia e falava, e levava, ou meus irmãos, e assim, hoje a gente está colhendo os frutos disso, mas foi um processo um pouco longo, nem todo mundo vai ser tão rápido. E a gente não pode, tem que ser persistente, né? Porque... E tem que ser a pessoa entender e ela se convencer. Na verdade, o Espírito Santo que convence. A gente só lança a palavra e o Espírito Santo que convence. A gente não consegue convencer ninguém. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dela e vai convencer. E aí eu lembro que minha mãe demorou, mas ela nunca mais se desviou, nunca mais olhou para trás, né? Então é importante, ela demorou um pouquinho, mas foi firme, foi firmada bem, ela caiu numa terra boa ali, cresceu e tá dando frutos, né? Que bom. Eu queria falar também, a Giza estava falando antes sobre o orar, né? O poder da oração, né? E nós conversávamos sobre isso antes de começar aqui, que hoje eu luto as minhas guerras assim, orando quando eu tô mal. E a Luísa sabe muito bem disso. Ela é a primeira pessoa que eu ligo. E de vez em quando eu dou uma folga. Eu oro com a Giza, oro com a Jana. Porque senão o pobrezinho daqui a pouco nela. Mas assim, ó. Antigamente, né? Quando não conhecia tudo isso, eu utilizava outros meios na hora da angústia, né? Ou brigava, ou às vezes procurava alguém que não me aconselhava tão bem, botava mais pilha, enfim. E hoje em dia, a primeira coisa quando eu tô muito nervosa, eu quero orar, sabe? Aí a gente ora na garagem, as pessoas batem no carro. Que esse dia eu parei o carro numa garagem e ela entrou no meu carro e nós começou orando e o homem bateu no vidro. Vocês vão fazer isso aí em outro lugar? Eu não sei. Acho que ele achou que a gente não sei o que a gente tava fazendo, as duas de mão e de olho fechado. E ele bateu. Claro, eu estacionei na garagem, mas eu ia cuidar assim, né? Ia ser rapidinho, a gente tava na rua, as duas estavam na rua. Mas, claro, é o momento que a gente se concentrou orando, não prestou atenção. Esquecemos toda a vida. Foi horrível. Mas, assim, a primeira coisa que eu faço é pedir oração. Porque a oração, assim, ó, o poder de tu receber uma oração te acalma de uma maneira, assim, ó, inexplicável, sobrenatural. E assim, às vezes, é quando a gente tá precisando que a gente vai orar por alguém. É verdade. Interessante também. Às vezes tu tá precisando pra ti e vai orar por alguém. Que foi o que eu te falei da Jana. Né? Eu acabei de orar com a Jana, mas a Jana recém me chamou que pediu oração. Então, a gente se fortalece orando por alguém. E sabe, gente, não é sobre pessoas, é sobre oração. E quanto mais ora, mais sede e vontade tem de orar. E por incrível que pareça, tem pessoas que vão ao culto, saem do culto, que gostam da música, que gostam de um culto online, mas que não conseguem dobrar o joelho e orar, não conseguem ler a Bíblia. E elas nunca vão ter um relacionamento com Deus, elas vão cair na primeira decepção. Elas vão se apavorar na primeira decepção e vão misturar as estações. E qual é a tua expectativa para o próximo retiro, Giz? As 4 estações... Vai ser mais sobrenatural ainda, né? Adorei mais sobrenatural. E eu sei que eu já tô convidando todas as amigas. A gente quer lotar aquele Morotim. A gente quer saber. Porque. Vamos usar essa frase para convidar mais sobrenatural ainda. E a gente, como a gente se sente, eu lembro que no último, quando eu entrei, eu me senti uma presença tão forte, o louvor lá todo, e a gente, tipo assim, que bom que eu tô aqui nesse tempo, que bom que eu tô aqui. Eu lembro que eu tava em Brasília, bem realizada profissional, mas eu falava, ai, Senhor, mas eu não trabalho pra ti, eu sinto essa vontade. Aí Deus me tira lá de Brasília, me joga em Santa Maria, com a possibilidade disso acontecer e de a gente fazer esse movimento, participar de tudo isso. Para mim é um privilégio estar nesse momento, vivendo essas coisas, com essa já maturidade, de fazer as coisas para Deus e de buscar não só nossa vida profissional, nosso dia a dia, não tá tão nessa vaidade, porque se você se jogar, você vai estar nessa vaidade, ai, a minha vida profissional, ai, porque eu sou boa nisso, ai, porque falam do meu nome, mas e de Jesus, as pessoas têm que falar do meu nome porque tá enxergando Jesus em mim, e não porque eu sou só a profissional.
que as pessoas possam me ver como uma profissional boa, mas também como uma serva de Deus, sabe? Como uma pessoa que tem o Espírito Santo e que dá bom testemunho. Então, para mim, Santa Maria, a gente faz planos, Deus que confirma, né? Porque a gente ia voltar em 2 anos, já estava tudo planejado. Daí eu arrumei 3 empresas pra ti. Ela já comprou até casa aqui. Então, aí Deus... Mas eu lembro muito claro isso para mim, que eu saí de Brasília, uma profeta orou para mim e falou assim, Deus vai largar tuas tendas em Santa Maria. E eu falei, tá, essa tendas, assim, é bem diferente, né? Aí, quando eu encontrei a pastora Luísa, a primeira palavra, Deus vai largar tuas tendas. Aquilo foi como uma flecha no meu coração, tão forte, que eu falei assim, Senhor, é a mesma palavra. A pessoa não disse Só para confirmar. Foi uma confirmação de Deus naquele dia no estacionamento da igreja. Nem foi dentro da igreja. Eu já estava indo pro carro. E aí eu falei assim, então, Deus tem outros planos aqui, né? Aí eu lembro que eu tive um sonho. Que eu chegava em Brasília, eu falava assim, mas eu não conheço. Eu conheço Brasília, assim, às vezes, ali, o plano piloto com uma palma da minha mão. Eu olhava assim, mas eu não estou reconhecendo, isso aqui é novo, isso aqui é novo. Isso aqui é novo, mas eu não estou reconhecendo. Aí eu entendi, Deus não vai me levar tão cedo para Brasília. Então eu entendi que o plano de Deus, ele estava me mostrando que era aquilo. Ela não murmura, né? Ela deu risada. Eu adorei, eu falei assim, tá bom, Senhor, eu entendi. E agora, qualquer coisa, a gente arruma mais uma clínica para ela atender. Não, já tá bom, né? Já tá bom, eu acho que tá bom. Eu tava entendendo, né? Tá a mil aqui agora. Eu tenho uma irmã na célula, já falou, Deus já me revelou que você vai trabalhar comigo. Eu falei, então tá bom. Não me revelou ainda, mas revelou pra ela, tá ótimo, né? Então... Viu só? Vamos vestir aqui, eu acho. Não, ela já tá a 1000 aqui. Já tá 1000. Kelly, a tua expectativa para as 4 estações? A minha expectativa em relação ao retiro é sempre trazer cada vez mais pessoas, plantar a sementinha, que mais pessoas conheçam a Jesus. Eu sei que muitas pessoas que vão no retiro já são do meio, né? Inclusive pastores, líderes, mas também em trazer aquelas pessoas que não conhecem a palavra, como foi o meu caso, né? Então, que essas pessoas possam ter essa experiência, possam participar, possa chegar, que a gente divulgue tanto, que chegue a tantas pessoas que precisem, porque as pessoas hoje em dia elas estão precisando, né, de se encontrar, de cultivar a espiritualidade e às vezes a pessoa não se encontrou, né, nem com um grupo, nem com uma religião, nem com nada. Então eu acho que o maior objetivo do retiro é esse, assim, a gente trazer pessoas, né, trazer quanto mais pessoas, não só as Gisas que já estão, mas também as Kellys que é recém estão entrando, e a gente sai do retiro, assim, sedenta, assim, por mais, por ler, por conhecer, por participar de outras coisas. Então, eu acho que o retiro é muito bom nisso, assim, para evangelizar. E é para todo mundo, né? Independentemente se já foi uma igreja, se é dessa ou daquela igreja, se não, assim, quiser ir, né? É um retiro que vai falar em Deus, mas até as meninas que são ateias, eu não acredito em Deus, não quero lá ver o que vocês vão fazer. Vamos lá, porque vai que você vai compreender. Eu lembro de uma amiga minha, eu não acredito em Deus, eu sou ateia. Eu digo, tá, eu tô te dizendo que eu sou ateia. Eu digo, tá bom, o que eu vou fazer? Porque eu falo com Deus, ele não me responde. Digo, tá, o que é ser ateia? Eu sou ateia porque Deus não existe. Digo, tá, como que tu fala com ele, então? E não responde. Você tá falando com alguém que não existe, sabe? Eu só quero que ele me responda. Digo, então ele vai te responder. Então é isso, às vezes a pessoa ela não teve uma experiência ainda. Ela acha que não acredita porque ela não teve uma experiência ainda com Deus. Eu retirei essa oportunidade. E é um dia só, uma tarde, um pouquinho da noite, em que a gente vai se conectar, né? Com o nosso, como é que o nosso livro fala lá, o Café com Deus Pai, com o nosso Deus Pai. Com o nosso Deus Pai. Diz uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Uma palavra. Sempre que eu gosto de Abacuque 3,17, que fala que, né, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Então, independente da circunstância, independente do que está acontecendo na tua vida, alegre, Senhor, que tudo vai. A gente está do lado, né, pastor Luísa, do time que vence no final. Embora, às vezes, as nossas guerras, a gente está lutando, mas a gente está do lado do time que vence. Então, a gente vai vencer as guerras. Eu tenho sempre essa positividade. E não é uma positividade, daquela do positivo. Não é autoajuda. Não é autoajuda. É ajuda do alto. Exatamente, ajuda do alto. Que Deus seja sempre o nosso refúgio e fortaleza. Seguro bem presente. É orgulho, né? Vai lá, Kelly, você puxa agora.
Para falar assim depois da Giza, né? Não tem referencial teórico. Mas assim, ó, eu sempre lembro muito do que a Luísa sempre falou sobre... Porque assim, eu sempre orei muito Salmo 91. Hoje o Salmo da minha vida é o 122, né? Eu vi que tá aberto ali até. 121. Mas eu sempre orei o Salmo 91. E a Luísa disse que ela sempre orou, dizendo, coloca a minha família dentro do Salmo 91. E desde então eu faço isso, sabe? Dependendo da circunstância, do que eu tô orando, porque a gente às vezes tem alguns direcionamentos, né? Mas isso, assim, proteja, coloca embaixo das tuas asas, dê ordem aos seus anjos, né? Se tu pensar alguma pedra que não caia. Que não caia. Sabe que eu sempre, quando os guris eram pequenininhos, eu dizia, Senhor, coloca os meus filhos dentro do Salmo 91. E aí eu fui levando isso pra minha vida, sabe? E eu tomei isso pra mim, assim, eu oro e digo, Deus, coloca a minha família dentro do Salmo 91, coloca meu pai, minha mãe, sabe? Todo mundo. E vou... E eu nem me dava conta que eu orava assim. E é algo da nossa vida. E aí eu quero ler um salmo da Kelly, em homenagem a Kelly, Giza. Sim. E a ti também. Da minha mãe. Esse é o da minha mãe, da vida da minha mãe. Esse é o da minha vida. Assim, eu procurei um quadro com esse salmo para dar para Kelly e eu não achei ainda. Procurei nessas... Só não procurei naqueles sites, a gente não pode fazer propaganda aqui, naqueles que tu usa, mas naqueles que eu uso, que a gente compra livro. Procurei, eu quero um salmo para Kelly com... um quadro com o Salmo 121, que fala assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E é certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. E o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Imagina, guardar a tua alma, o teu corpo, o teu espírito. Olha ali, ela está chorando. Dá a mão para ela, Giza. Dá a mão para ela. Porque essa é uma palavra assim que desenhada e eu leio ele e eu te enxergo, sabe? Porque quando eu penso assim, e a gente trabalha num lugar que a gente enxerga os montes, sabe? E tu sabe que quando a Maria Luísa estava no hospital, tinha uma janelinha assim. E era num monte, tu sabe? Tu foi lá, né? Era num E monte. aí eu sempre orava naqueles montes daquela janelinha. Se fosse de dia, fosse de noite, e orava esse salmo o tempo inteiro. Então, esse vai ser o salmo da minha vida. Por isso que eu me emociono, assim, porque, né? E ele era curtinho, eu li o tempo todo, assim. É verdade, ele é um salmo Ele é um curtinho. salmo bem curtinho. Eu já decorei, inclusive. A minha mãe, então, pra tudo, ela é o Salmo 121. Ela, assim, fala muito com ela. E quando ela não tá comigo, nos momentos, quando eu leio esse salmo, eu choro, porque eu fico com saudade dela. Porque ela me lembra muito ela, e realmente... É isso que Deus faz. É isso que Deus faz, né? Vamos orar para encerrar, então. Vamos. Eu quero agradecer a Deus por vocês terem vindo. Não é cobaia, como é que a gente diz? Modelos. Nossas modelos, minhas modelos. Elas que não pode ser cobaia, porque cobaia morre no final. São modelos. Se você deixar outra palavra, modelos, deixa eu ver, vou pensar. Eu digo assim, tem que começar com vocês. Eu queria que vocês tivessem vindo mais cedo, mas tudo é no tempo de Deus. Sim. Porque esse é um propósito que Deus colocou no meu coração e o Senhor quer chegar nas minhas mãos. E eu não poderia fazer sem vocês, entende? Não poderia fazer sem vocês. E a gente vai falar de Jesus aqui outras vezes, se o Andrei deixar a gente voltar. E se o Nicolas ali, que não nos aguenta mais, que está ali, né, nos gravando, deixar a gente voltar. Agradeço a Deus que o Senhor possa colocar vocês dentro do Salmo 91. Amém. 91. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos pela manhã, pela tarde, pela noite, porque eu não sei a que horas as pessoas vão estar assistindo, Senhor. Esse nosso podcast, essa nossa conversa, esse nosso encontro de amigas. Deus, eu te peço em nome de Jesus que abençoe poderosamente a vida da Giza e a vida da Kelly. A entrada, a saída, por onde elas passarem. Senhor, coloca elas dentro do Salmo 121 e do Salmo 91, Amém, Senhor. Jesus. As abençoe, Senhor, em todos os aspectos da vida. E ainda, Senhor, que o inimigo se levante, tu não dorme. Ainda, Senhor, que o inimigo prepare uma rasteira, tu não dorme, Senhor. Tu não dormita, guarda de Israel. Amém. E tu peleja pelas tuas filhas e pelas nossas vidas. Nós te agradecemos por este dia.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.